propriamente tratá-lo. Então é mais ou menos aquilo que se fala, prevenir é muito melhor do que remediar. Uma definição, na verdade essas definições aqui elas são não são pontuais, elas são definições bem amplas. Essa definição aqui é feita por dois pesquisadores, né? Hélio e Langoni, da Unesp. Se vocês tiverem interesse, eles têm um livro bastante bacana de se ler. Claro que é um livro físico, a gente não tem em PDF, mas na volta, né, quando vocês quiserem fazer uma consulta é bastante interessante, chamado Manejo Sanitário Animal. Esses autores definem dejetos como um conjunto de fezes, urina e água desperdiçada dos bebedouros, água de higienização e resíduos de ração, resultantes do processo de criação. Então aqui nós temos, né, só para pensar, essas duas imagens aqui, nós temos fezes, né, urina de um sistema de produção leiteiro, água que esses animais desperdiçam no próprio bebedouro, água de higienização dos ambientes, resíduos de ração que ficam após, né, a ordenha desses animais. Então tudo isso resulta num conjunto, numa série de produtos que nós chamamos de dejetos. Os resíduos sólidos, por sua vez, já são definidos por uma legislação. Então nós temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que faz algumas definições, entre elas resíduo sólido, como sendo apontado como qualquer material que sobra após uma ração ou um processo produtivo. Então nós somos geradores permanentes de resíduos sólidos, nós somos grandes produtores de resíduos sólidos. Nós, quando falo enquanto cidadãos, enquanto profissionais, nós sempre vamos ter vários resíduos sólidos, entre eles restos de medicamento, seringas, embalagens de ração, embalagens, né, de agrotóxico. Então, sempre vamos ser grandes produtores de resíduos sólidos. E ainda temos uma outra definição, essa aqui da Fundação Nacional de Saúde, e onde define o que são os efluentes. Então, efluentes geralmente são produtos líquidos, produzidos por indústrias ou resultantes de esgotos domésticos, que são lançados no meio ambiente, podendo ser tratados ou não. Então nós novamente nos enquadramos aqui. Então nós temos o esgoto doméstico, temos o esgoto do escritório, trabalhamos em indústria de ração, trabalhamos em indústria de beneficiamento. Então nós somos, né, grandes geradores ainda de efluentes. Resíduos sólidos, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é definido, ou faz uma definição, falando o seguinte: resíduos nos estados sólidos e semissólidos são aqueles resultantes de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição. Então nós, enquanto profissionais que trabalhamos com produção animal, estamos ali produzindo resíduos através de atividade industrial, fábrica de ração, agroindústrias, através da atividade doméstica, porque todos nós vivemos e temos uma geração de lixo de resíduo sólido através da nossa atividade de escritório, hospitalar, através das nossas seringas, das agulhas que são utilizadas no ambiente de produção animal, comercial, né, sem dúvida, agrícolas que nós nos enquadramos, e aí tem muitos de nós trabalhando algumas secretarias, o serviço de varrição, que acaba também fazendo essa colaboração. Talvez uma classificação que eu vou apresentar, ou duas classificações que eu vou apresentar, uma delas, né, é justamente essa aqui que nós conseguimos deduzir sem grandes problemas. Então, de acordo com a natureza física, o resíduo sólido pode ser seco ou molhado. Até aqui uma dedução é bem tranquila. De acordo com a composição química, ele pode ser, então, apresentar-se com uma composição de matéria orgânica ou com uma composição de matéria inorgânica. Aqui também conseguimos, né, tirar de letra praticamente essa classificação. O problema é quando a classificação entra nos riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, que muitas vezes vamos registrar um ambiente, registrar um local de trabalho e temos que responder a essa pergunta. Essa aqui já é um pouco mais complicada. Então, a classificação de resíduos sólidos com relação a riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, ela é definida por uma normativa. Então, uma norma brasileira de referências, né, 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 2004. Pessoal, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é a mesma que vai normatizar essa questão de resíduo sólido, é a mesma que vai normatizar como devemos fazer nossos trabalhos, como devemos apresentar nossos relatórios. Então é a mesma ABNT. Então, de acordo com essa normativa, os resíduos sólidos são classificados em dois grupos, ou em duas classes. A classe 1 de resíduos perigosos,
onde esses resíduos perigosos podem ser corrosivos, explosivos, né, perigosos à saúde, bastante tóxicos ou infectantes. Então aqui nós temos vários produtos, né, vários resíduos sólidos que nós formos pensar da nossa atividade. Então corrosivo, uma análise de ração, nós utilizamos substâncias ácidas, então temos aqui um resíduo corrosivo. Explosivo, nós trabalhamos com implementos, com tratores que têm, né, a utilização de combustíveis que são explosivos, substâncias infectantes, então o próprio seringa, a própria agulha, todos esses materiais, né, são classificados como infectantes. E ainda vários que são tóxicos, bastante tóxicos, né, à nossa saúde. Então, entre eles, gases, substâncias que nós utilizamos na nossa rotina. A classe 2, por sua vez, classifica os resíduos em classe 2A, que são os não inertes, ou seja, resíduos que ainda podem causar uma interação com o ambiente e causar poluição ou contaminação, e a classe 2B, que classifica como resíduos inertes. Então, talvez essa definição para nós, ou essa classificação, seja importante, porque ela não é apenas visual, né, ou dedutiva. Nós precisamos, muitas vezes, saber. Então, daqui a pouco temos que responder um questionário, alguma questão assim que diz, na sua atividade existe a geração de resíduos da classe 1, então é bom já ter um conhecimento, né, de que resíduos seriam esses. Dentro ainda da classe 1, nós vamos dar uma esmiuçada, porque é importante saber o que fazer com esses produtos. Então, na classe 1, pessoal, nós temos aqueles resíduos chamados perigosos. Dentre os infectantes, nós temos aqueles que nós falamos, né? As seringas, as agulhas, corrosivos, os explosivos, né? Os tóxicos. Esses pertencem ao grupo A, que são resíduo. Esse infectante pertence ao resíduo biológico infectante. Entre eles nós temos o quê? Carcaças animais, vacinas que apresentam micro-organismos. Então, carcaça de um animal que foi feita a pesquisa em laboratório, vacinas, por exemplo, de brucelose e vacinas em geral, restos, né, do que sobra do nosso processo de análise, então, através de meio de cultura e sobra de amostras de laboratório. Então, quando voltarmos às aulas práticas, nós vamos fazer várias atividades de laboratório, vamos ver se nós geramos muito resíduo sólido infectante. Resíduo de atendimento clínico, então entra aqui, né, todos aqueles resíduos produtos que nós utilizamos, seringas, agulhas, medicamentos, antimicrobianos que nós damos micro-organismos no tópico anterior. Então, os resíduos desse atendimento clínico entram aqui também. E várias outras substâncias. Pessoal, não entra nesse resíduo biológico infectante ainda aqui aqueles produtos, né, resultantes de laboratórios ou de análises de raio-x. Isso tem uma outra classificação e acho que foge a ideia desse tópico da disciplina. O que fazer com esses resíduos, né, biológicos infectantes? Então, nós temos alguns caminhos. Basicamente, nós utilizamos todo o material que nós utilizarmos, seringas, agulhas, eles devem ser descartados em local apropriado, ou seja, sem o risco de ninguém se ferir. Então, basicamente, utilizamos umas embalagens chamadas carinhosamente ou popularmente de descarpaque, onde as agulhas são colocadas ali e não tem perigo de ninguém se ferir novamente. Após esse procedimento, esse resíduo biológico infectante ele vai, né, para um saco branco ou para um saco vermelho. A diferença, pessoal, é que essa embalagem branca vai ser as agulhas e as seringas cujos riscos a pessoa que manipula são baixos. Então, utilizamos resíduos de um laboratório, meios de cultura, vão para esse material aqui. Toda vez que nós trabalharmos com substâncias que são bastante problemáticas do ponto de vista de saúde humana, ou seja, amostras que têm potencial de causar doenças no ser humano, elas têm que ir numa embalagem vermelha. Então, se nós estamos trabalhando um laboratório, né, com seringas, agulhas, meios de cultura para pesquisa de agentes causadores de mastite, nós vamos pegar esse material, vamos autoclavar e vamos colocar num saco branco. Se nós estamos trabalhando com resíduos, né, então trabalhamos coletando amostras de sangue de pessoas com suspeita de tuberculose, material de H1N1,
material com suspeita de Covid, todos têm que ir para uma embalagem vermelha. Basicamente, o que nós usamos na nossa rotina, então já vou antecipar para vocês, quando fizermos aulas práticas, é o material do laboratório, nosso resíduo biológico do laboratório, todo ele vai para uma embalagem de saco plástico branca, que fica num tonelzinho, né, no canto do laboratório. Então é para lá que tem que ir nossos resíduos biológicos infectantes. Com relação aos resíduos químicos que nós podemos produzir no laboratório. Então, dentre esses produtos, nós temos aqui produtos hormonais, né, substâncias antimicrobianas, resíduo de medicamento controlado, efluente de equipamento de análise clínicas, então aqueles materiais que fazem hemograma, né, e uma série de outros, tudo isso é caracterizado como um resíduo químico. E esse material, uma vez, né, produzido, eles devem ser acondicionados numa embalagem amarela. Então, é uma embalagem amarela que recebe esses tipos de resíduos. Então, aqueles medicamentos vencidos, aquelas substâncias que a gente passou o prazo, né, não tem substância hormonal de uma pesquisa que nós estamos fazendo, eles vão para um saco amarelo. Alguns laboratórios da universidade trabalham da seguinte maneira: quando são produtos, né, químicos que nós utilizamos em pouca quantidade, é permitido que ele seja armazenado na mesma embalagem, no mesmo bambona onde vai aquele nosso resíduo sólido infectante. Então, os sacos brancos da bambona recebem resíduo biológico infectante, e todo aquele material químico que nós tivermos em pequena quantidade, ele é colocado num frasco apropriado, vedado, identificado e colocado na bambona fora do saco branco. Então, o resíduo químico que nós utilizamos acaba sendo, né, colocado dessa maneira. Dentre os resíduos, então, perfluorocortantes, que nós comentamos rapidamente, né, anteriormente, esses perfluorocortantes eles podem ou eles devem ser colocados dentro dessas embalagens de descarte, justamente que são bastante protegidas para evitar um ferimento de uma forma acidental. A título de curiosidade, se nós formos pensar, a própria vacina que nós comentamos rapidamente sobre brucelose, ela, pelas suas características de produção, ela ainda permite ou ela pode causar doenças em pessoas. E são várias pessoas que já desenvolveram tuberculose em função de perfurar o dedo tocando na agulha que foi utilizada para vacinar os animais. Então, o assunto é bastante importante e a gente não pode descuidar. Então, a prevenção é bastante importante justamente para proteger a nossa saúde, né? Não só a saúde dos rebanhos, mas a nossa saúde também.